Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus voltará. Jesus voltará. Jesus voltará. E feliz o homem que ele encontrar vigilante. Triste serão aqueles que não estiverem aguardando a vinda do seu Senhor. Quando nós terminamos esse momento da manhã, depois desse momento espetacular de oração que nós tivemos, eu refletia tudo aquilo que nós vivemos e me perguntava diante do Senhor: o que é que me sobra para dar a essa juventude nesse momento? Diante de tantos momentos ricos de oração, de partilha, pregações riquíssimas, Senhor, o que é que eu tenho para oferecer a essa juventude? O que me sobra, eu dizia para o Senhor, o que me sobra para dar a essa juventude? Diante das pregações, das reflexões e até das músicas. O pessoal mandou um zap para mim no grupo, há uns 20 dias, um mês atrás: se vocês pregadores quiserem música, mandem com antecedência. Nós não vamos tirar na hora não, viu? Vamos fazer organizado. E eu mandei, mas nem a música que eu mandei sobrou, eles já cantaram. E aí eu perguntava para o Senhor: e agora o que me sobra para dar a essa juventude? E então eu entendi que não sobrava realmente nada, porque Deus não dá sobra. Sobra os seres humanos dão para os cachorros, mas Deus nos tem como filhos, e para os seus filhos o que eles sempre têm é um banquete. Nesse exato momento, Deus nos trouxe aqui para que não sobre mais nada, porque Ele quer oferecer a cada um de nós, neste exato momento, é um banquete. E você, como filho do Senhor, não perca essa chance de experimentar do manjar dos manjares, do néctar dos deuses, o banquete dos filhos do Rei. Ontem, quando nós estávamos preparando para a nossa dinâmica lá perto da cruz, eu escutei algum jovem, nem sei quem é, ainda bem que eu não vi a cara. Escutei alguém falar assim na fila: cara, eu dormi as 4 pregações. Eu quero dizer para você agora, se você dormir mais essa, perdeu de novo a oportunidade de experimentar o banquete dos filhos de Deus. Por isso você pode dizer para quem está do seu lado: se você for dormir, que seja para a eternidade de uma vez. Eu quero iniciar com vocês então essa nossa última reflexão, lembrando de uma grande aventura que um dos nossos maiores pregadores do Evangelho da nossa história tem em sua vida. Eu me refiro a São Paulo. São Paulo evangelizava a cidade de Filipos, que é uma cidade hoje na atual Grécia, e porque anunciava o nome de Jesus Cristo, ele foi expulso e jurado de morte naquela cidade, e ele precisou fugir para a cidade de Tessalônica. Lá ele não ficou emburradinho por aquilo que aconteceu, não perdeu tempo e começou a evangelizar aquela cidade, principalmente nas sinagogas. E então muitos judeus e alguns pagãos se converteram, e então ele fundou uma nova comunidade, aquela que nós lemos na Sagrada Escritura, das cartas aos Tessalonicenses. Então ele formou uma nova comunidade, e porque ali naquela cidade pregou o Evangelho com insistência, também foi novamente jurado de morte e precisou fugir mais uma vez, agora para a região de Corinto, uma região portuária na atual Grécia hoje. Mas conforme os dias passavam ali na cidade de Corinto, São Paulo se lembrou da nova comunidade que ele havia fundado. Então ele trazia no seu coração um pensamento: como é que essa comunidade está vivendo diante das perseguições? Eles estão progredindo, o que será que está acontecendo? Preocupado, ele enviou um missionário até lá, e esse missionário trouxe boas notícias. Então São Paulo escreveu uma carta, dizendo que estava feliz
pelo progresso da nova comunidade. São Paulo estava feliz. E no meio da carta, ele escreveu quais são as orientações necessárias para que aquela nova comunidade possa progredir até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então São Paulo, ao escrever a nova comunidade, que somos nós, porque a palavra de Deus, quando foi escrita naqueles dias, já era interessada à nova comunidade que se unia à Javenice nos dias de hoje. Então São Paulo vai dizer no capítulo 4, a partir do versículo 3, o que é que uma nova comunidade, o que é que uma juventude precisa para progredir. Ele vai dizer o seguinte: a vontade de Deus para vós é que sejais santos. A vontade de Deus para você, jovem, que chegou até esse momento do acampamento, é que você seja santo. O Senhor se alegrou com o seu progresso durante o acampamento, mas agora Ele te chama à santidade. Esse é o tema da nossa reflexão. A vontade de Deus para vós é que sejais santos. E São Paulo fecha a sua carta para essa jovem comunidade, frisando mais uma vez isso. Vamos abrir a palavra, lá em Tessalonicenses 5. Carta a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Cinco, 23. Já olha aí, se tiver alguém dando migué para tentar dormir, já dá uma na costela dele. Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, e que todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja glorificado, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, Ele mesmo fará isso. Repetindo, que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, e que todo o vosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, e Ele mesmo fará isso. Juventude, Jesus voltará. Jesus voltará, e para a sua vinda, nós precisamos estar preparados. A palavra acabou de nos exortar dizendo que nós devemos nos encontrar irrepreensíveis, perfeitos, irrepreensíveis. E não existe outra forma de estar perfeito, irrepreensível, senão sendo santificado por Ele. Ele fará essa obra em nós. O Senhor nos aguarda santos. E a palavra nos dá um detalhe ainda mais profundo. A palavra vai nos dizer que nós não devemos ter um verniz de santidade. Não é isso. Todo o nosso ser deve ser santificado pelo Senhor. A palavra acaba inclusive pontuando aquilo que compõe o nosso ser: corpo, alma e espírito. O Senhor nos chama a ser perfeitos, irrepreensíveis, mas na totalidade daquilo que nós somos. E aqui cabe então nos perguntar: o que é que nós somos? Se toda a nossa vida, se a nossa totalidade deve ser santificada pelo Senhor. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina, nos instrui, que o homem é uma unidade perfeita entre alma e corpo.
corpo e alma, numa unidade perfeita é o que nós somos. E se formos observar isso, o ser humano, ele é em si mesmo um mundo espetacular. O ser humano é um espetáculo de Deus, porque nesse mundinho nosso se unem dois grandes mundos: o mundo corpóreo, o mundo material, e o mundo imaterial, o mundo espiritual. Estes dois mundos foram fundidos num só, formando assim o ser humano, aquilo que somos eu e você. E essa totalidade, tanto o nosso corpo, tanto a nossa matéria, quanto a nossa vida espiritual, tudo o que somos deve se encontrar irrepreensível para o dia glorioso do Senhor. Aqui cabe um parênteses importante. Alguns vão falar: mas como é que o catecismo vai dizer que o ser humano é corpo e alma, se a palavra acabou de dizer que nós somos corpo, alma e espírito? A conta não está fechando, está faltando um aí. Como é que funciona? Calma, não entenda o espírito humano com um E minúsculo como uma segunda alma presente em nós, um segundo tipo de alma. Não é isso. Santo Tomás de Aquino nos ensina que nós temos uma única alma unida ao corpo, e essa única alma que nós temos unida, inseparável do nosso corpo até o dia da nossa morte, essa alma contém nela o espírito, aquilo que seria a parte mais elevada, parte entre aspas, porque a alma não tem parte, mas a parte mais elevada da nossa alma, a parte mais nobre da nossa alma, que é uma parte completamente imaterial, completamente espiritual, chamada de intelecto ou mente. E se nós temos então uma parte mais elevada da nossa alma, isso significa que nós temos também uma parte mais inferior da nossa alma. E essa parte mais inferior da nossa alma é a parte que tem uma relação direta com o nosso corpo, direto com os nossos sentimentos, direto com os nossos sentidos. Portanto, nós temos uma única alma que tem uma parte mais baixa, mas a parte mais elevada da nossa alma, a parte espiritual, a parte imaterial, é chamada de espírito. E o Senhor hoje está dizendo que você deve ser santo no corpo, na alma e no espírito. São Gregório, ao refletir essa realidade nossa, ele traz algo fabuloso que nos faz compreender isso de uma forma muito clara. Vai dizer São Gregório que em nós seres humanos se distinguem 3 tipos de vida: uma vida vegetativa, uma vida animal e uma vida intelectual, que é a vida dos anjos. Vegetal, animal e anjos. Levanta o seu dedão assim, para cima, e repete comigo: vegetal. Agora levanta o outro dedo aí e fala: animal. E faz o número 3 aí e diz: anjo. Baixa a mão e me entenda bem. Eu não estou falando que tem uma árvore dentro de você, nem que tem um cachorro dentro de você, e nem que mora um anjo dentro de você, não é isso. Mas eu estou dizendo que aquilo que é próprio do vegetal, aquilo que é próprio do animal e aquilo que é próprio do anjo se encontra no ser humano. O que é próprio de um vegetal? É próprio do vegetal crescer, nutrir e multiplicar-se. O ser humano cresce, nutre e se multiplica. O que é próprio dos animais, senão a vida sensível? Os animais vivem pelas sensações, pelos sentidos, principalmente os 5: tato, olfato, paladar, audição e visão. Tudo que os animais conhecem passam pelos sentidos. Os animais, além de conhecer pelos sentidos, eles têm desejo e se locomovem. Isso faz parte também da vida do ser humano. E o que é próprio da vida dos anjos? É próprio da vida dos anjos, claro que numa medida muito superior à nossa, a vida intelectual. O anjo, com a sua inteligência, ele é capaz de conhecer a essência, o sentido
o significado das coisas. E o anjo, com a sua vontade, ele se inclina para aquilo que ele conheceu, para aquilo que ele desejou, porque o anjo tem uma vontade que o inclina diante daquilo que ele conheceu. Ora, irmãos, nós também somos dotados dessa inteligência, num nível inferior, claro, mas com a capacidade de conhecer o sentido das coisas e com a vontade, o livre-arbítrio que nos impulsiona diante da verdade que nós conhecemos e desejamos. E aqui nesse momento eu quero dizer para você, que num campo natural da vida, a perfeição, o ser irrepreensível, passa pelo ser humano obter a harmonia desses três estilos de vidas presentes em nós. É necessário que estejam em harmonia o vegetal, animal e o anjo. E essa harmonia se faz por uma ordem, do mais elevado para o menos elevado. O anjo deve dominar o animal que está em nós, que deve, por sua vez, alimentar o vegetal que está em nós. Vou dar um exemplo para que a gente não fique no mundo das ideias. O jovem descobre, com o seu anjinho, com o seu espírito, qual é o sentido, o significado de se alimentar. Para que é que nós nos alimentamos, se não para obter energia para o nosso corpo, se não para ter saúde? Esse é o sentido do alimento. Então o anjinho que está em nós vai comunicar o sentido, a essência ao animal, como se estivesse adestrando o animal que está em nós. O animal, por sua vez, é aquele que deseja, que pelo sentido, pelos olhos, quer comer. Mas o anjinho diz para o animal: olha, se você comer muito pouco, você vai ficar fraco, vai ficar doente, vai morrer. Mas também, por um outro lado, se você comer muito, vai ficar doente, vai morrer do mesmo jeito. Então o anjinho adestra o animal, que por sua vez, com sua força, busca o alimento que vai trazer aquilo que é necessário para o nosso vegetal. Aqui está o ser irrepreensível no campo natural. E quem dera, em todas as áreas da nossa vida, nós nos encontrássemos com essa harmonia, com essa ordem. Mas como nós vimos na pregação sobre o pecado, desde o momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, a harmonia se transformou num caos. E aquilo que existe em nós agora é uma profunda desordem. É como se o anjinho e o animal que existem em nós vivessem as turras. Parece que tudo que um quer, o outro só de birra deseja o contrário. É a chamada luta, batalha entre o espírito e a carne. Acorda quem está dormindo e, pelo amor de Deus, para que ele ouça sobre a batalha que está em nós. Como é que funciona essa batalha, essa luta entre o espírito e a carne? Entre o anjinho que está em nós e o animal que está em nós. O jovem, ele veio para o acampamento, e diante dos momentos, um dia ele conheceu o sentido de tudo. Agora ele rezava dizendo: quer saber de uma coisa? Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo, eu vou perdoar. Eu descobri o sentido. Conheceu a essência. Mas aí ele volta para a casa dele, segunda-feira, terça-feira, na quarta, aquele bichinho que estava dormindo aqui, desperta. Aquela fera que está dentro de nós, então acorda, e acorda rosnando, brava, revoltada da vida. E então aquele animal que está dentro de nós, contrário ao nosso espírito, começa a apresentar para nós outros desejos totalmente contrários. Vocês lembram do Pica-Pau? Iates, mansões, mulheres, $100.000. Aquele cara que amava a Deus sobre todas as coisas, ao mesmo tempo aqui dentro dele, ele ama o que? Iate, mulheres, mansões,
O amor dele está nesse mundo. É uma batalha terrível entre as coisas de Deus e amar as coisas desse mundo. Outros que estavam aqui, eu percebi vocês, começaram a fazer promessas e promessas para quando estivessem lá fora. Ah, Deus, agora você vai ver. Eu prometo que a partir de hoje eu abandonei esse vício. Eu prometo que eu abandonei aquela turma que eu saía que não prestava. Eu prometo. Mas sexta-feira que vem ele vai puxar o celular e vai ver um monte de mensagem daquela galera no seu zap, e ele vai fazer igualzinho ao João Grilo do filme do Alto da Compadecida e vai dizer: ô promessa desgraçada, ô promessa sem jeito. Porque existe dentro de nós uma luta ferrenha entre carne e espírito. E eu quero dizer para você, jovem, você e eu, nós precisamos aprender a adestrar esse animal que está dentro de nós. Não é matar o animal, porque o animal nos dá força para caminhar. É como um cavaleiro do hipismo, que adestrou o seu animal, e agora em cada movimento parece que o cavalo e o cavaleiro são uma só coisa, de tão sincronizado que é o movimento. É isso que nós devemos fazer. Leandro, mas como é que eu faço para adestrar essa fera que está aqui dentro de mim, que me arranca das promessas que eu fiz de Deus? Eu quero te dar 3 dicas preciosas antes de você ir embora. A primeira grande dica chama-se vigilância. É preciso vigiar. Diz para esse cabeção que está do seu lado dormindo: vigia. Como é que funciona isso? A vontade nossa, iluminada, ajudada pela inteligência, pela parte espiritual, pelo anjo, deve prevenir os nossos caminhos, estar atento. Como é que funciona esse trem? O jovem sabe: se eu for naquele lugar com aqueles amigos, é certeza que eu vou amar mais o mundo do que a Deus. Eu vou cair no pecado e vou me voltar para a lama. Então vigia. Quando eles ligarem, ou eu não atendo, melhor ainda, ou eu digo: eu não posso, eu não vou. Vigiar. A segunda grande dica é a dica da moderação. Quando a fera que está em nós começa a rosnar aqui dentro, quando o espírito humano vê que essa fera está brava, o espírito deve amansar. Calma, segura aí. Como é que funciona isso? O jovem que estava carregado de vícios, vamos pensar um vício comum do nosso tempo, o vício da área sexual. Aí ele fez aquela promessa: não, eu vou viver a pureza, vou viver a castidade, sexo só dentro do casamento. É a promessa dele. Aí ele nem está pensando nisso, ele sai andar pelo centro de Pouso Alegre, ele vê um outdoor lá, que tem uma mulher quase pelada. Ele nem queria, mas ele viu aquilo. Aquilo entrou pelos seus sentidos e o animal acordou, lascou. E agora? É necessário moderação. Ou seja, o espírito deve agir no animal, fazendo com que aquele animal olhe para outra coisa. Pense, deseja e sinta outras coisas. Agora, se ele continuar imaginando, olhando aquilo, ele não vai resistir. É necessário moderação. Então, quando o animal que está dentro de você despertou até sem querer, muda o pensamento, olha para outra coisa e foge daquele lugar. Moderação. E a terceira e última dica chama-se ascese, chamado também de jejum, popularmente conhecido por nós, mas a ascese em si como um todo significa disciplina ou treinamento. E como disciplina e treinamento, a principal prática que a igreja nos ensina é a prática do jejum. Para que serve o tal do jejum? Para sofrer. Larga a mão de ser burro, rapaz. Sofre quem é masoquista. Deus não trouxe a gente aqui no mundo para sofrer, não. Já basta os sofrimentos que a vida vai nos dar sem procurar. Já nos bastam isso. Nós não vamos buscar sofrer. O jejum é justamente o momento onde o anjinho está dizendo para o animal: quem manda nessa bagaça aqui sou eu.
Então o que acontece? Você olha para um pedaço de pudim num dia normal e fala: olha, eu sei que você está querendo, viu, animal? Mas hoje você não vai comer, porque eu tenho um Senhor e eu quero direcionar a minha vida para Ele. Por isso eu estou te educando. É assim que se faz. O jovem que não consegue fazer jejum é um jovem que nunca vai conseguir viver a castidade. Guarda isso. Se esse é o seu problema, eu estou te dando uma dica preciosa. Jovem que não faz jejum não consegue viver a castidade. E até aqui tudo que eu trouxe para vocês, se houvesse no nosso meio um ateu ou um pagão, ele poderia falar: é isso mesmo, está certo aquele rapazinho ali. Sabe por que ele está certo? Porque se a gente não viver uma harmonia dentro de nós, nós não conseguimos fazer nada na nossa vida. Até um ateu sabe disso. Começa a fazer uma faculdade, os prazeres tiram a faculdade. Começa um novo empreendimento, os prazeres tiram o empreendimento. Inicia uma família, os prazeres destroem aquela família. Começa a ler um livro que tem 100 páginas, na 5ª página, ele está lá no Facebook. Até um ateu sabe que se nós não tivermos harmonia no nosso ser, nós não conseguimos fazer nada que tem valor. Portanto, mesmo no campo natural, é necessário sim, para o dia de Jesus Cristo, purificar os sentidos. Fala para quem está do seu lado: a tarefa sua a partir de hoje é também purificar os sentidos. Se até aqui eu falei para vocês de uma batalha num campo de certa forma natural do ser humano, eu preciso que você esteja bem atento, porque existe uma segunda batalha muito mais terrível do que essa batalha interior. É de uma certa forma uma batalha exterior, a batalha entre a alma e o Criador. Para simplificar, a batalha entre o orgulho e a humildade. Pelo nosso espírito, pela nossa reta razão, nós sabemos a partir de hoje que nós devemos nos submeter a Deus, viver o senhorio de Jesus Cristo. Nós sabemos isso, mas na prática, sabe como é que acontece? Nós pensamos assim: se eu for obediente a Jesus, se eu for submisso a Ele, fizer só a sua vontade, esse trem aí está estranho, está roubando a minha liberdade. Onde é que fica a minha independência? Então, ao longo dos dias, a batalha nossa é essa batalha contra o nosso orgulho, porque nós não queremos reconhecer que o único jeito de ser realizado é ser humilde e viver a vontade de Deus. Nós falamos: Deus pode até existir, eu sei o que Ele fez na minha vida no acampamento, mas eu vou fazer do meu jeito. A pior de todas as batalhas que você vai enfrentar lá fora a partir de hoje é essa batalha. E essa batalha nos leva para a última parte da reflexão, aonde eu preciso alertar vocês que nós não existimos apenas para essa vida natural, para essa harmonia. Essa segunda batalha mais terrível nos mostra a finalidade da nossa vida. Nós fomos criados para uma vida sobrenatural. Sobrenatural. E aqui nós entramos no ápice, no centro de toda a revelação. A palavra de Deus na carta de Pedro diz isso. A Dei Verbo, Constituição Dogmática, diz isso. Nós fomos criados para participar da vida divina. Essa é a finalidade do seu ser. Você existe, você foi criado por Deus para
participar da vida divina, aquilo que popularmente nós chamamos de céu. Você foi criado, você existe para o céu, e não seja bobo ao entender isso. Alguns pensam que o céu é o nosso aniquilamento, como se fosse um panteísmo. Como é que alguns imaginam? Deus é um grande oceano, e eu, uma gotinha, que vou ser jogada no meio do oceano, e o meu ser será diluído em Deus. Olha, se você for diluído em Deus, você vai parar de existir, você vai deixar de ser. O céu não é isso. Nós vamos estar no céu, tão próximos de Deus, mas não ao ponto de sermos diluídos nele. E nós vamos estar tão distantes, entre aspas, ao ponto de nunca estarmos separados dele. Porque vai nos dizer o livro de Apocalipse: o céu é um lugar onde não tem mais choro, onde não tem mais dor, onde não tem mais grito e onde não tem mais morte, porque todas as coisas velhas passaram, porque o céu é, na verdade, o casamento entre a igreja e o noivo Jesus Cristo, e quem entra no céu vive uma festa eterna. E se você disse que gostava de festa, se alegre, porque o que Deus tem para você é uma festa interminável. Nesse ponto da nossa reflexão, o Senhor nos conduziu aqui, e aqui Ele pode nos ensinar como um pedagogo, como um maestro, o que então significa a santidade. O Senhor nos mostra de uma forma muito clara agora o que é a santidade. Sem entender a vida sobrenatural, ninguém entende santidade, porque a palavra santo vem do hebraico, também do hebraico, kadosh, que significa separado. Deus, Ele é separado de toda a criação. Deus está acima de todas as coisas, não pode nunca ser confundido com uma criatura. Portanto, quando nós falamos a palavra santo, nós estamos utilizando uma palavra que serve para definir o que Deus é. Como diz o livro de Samuel, só Deus é santo. Põe isso nessa sua cabecinha hoje. Só Deus é santo. Leandro, como é que eu vou ser santo se Deus é santo? É aí que está a maravilha das coisas. Nós somos santos porque a presença de Deus nos santifica. Tudo aquilo que está unido a Deus é santificado pela sua presença. Não existe outra forma de ser santo sem estar na presença de Deus. Se eu pudesse te dar uma fórmula da santidade e tivesse um quadro aqui, eu escreveria: santidade é igual a perfeita união com Deus. Santidade é igual a perfeita união com Deus. E conta para mim, como é que dois seres se unem de verdade? Basta uma presença física? Dois seres se unem de verdade quando além do físico existe amor. Portanto, santidade é a perfeita união com Deus que se faz por amor. Quer ser santo? Se una a Deus em amor. E aqui então eu posso resumir essa segunda parte da vida sobrenatural, sintetizando, tornando mais simples. O grande eu sou, aquele que é o próprio Deus, se encarnou e veio até nós. E estando entre nós, Ele fez juras de amor por nós, fez loucuras de amor por nós, de tal forma que morreu numa cruz por amor a você e ressuscitou. E ressuscitado, agora Ele estende a mão para você que o conhece, que o experimentou, e diz: quer saber de uma coisa? Casa comigo.
Imagine o grande Isaac Newton, quando fez a grande descoberta da gravidade. E então é como se toda a gravidade do universo viesse diante dessa descoberta e a gravidade dissesse para ele: casa comigo. É como se o quadrado da hipotenusa de Pitágoras dissesse para Pitágoras: estou apaixonado por você, casa comigo. Veja que essa linguagem é uma linguagem bíblica, porque o livro de Apocalipse, como eu disse, relata o céu como um casamento entre a igreja e o nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que funciona esse trem? Eu não sou casado, mas está chegando, Mas deixa eu contar para vocês. Vocês estão todos convidados, viu? Eu não vou conseguir ir na casa de todo mundo, mas está todo mundo convidado. Mas deixa eu resumir como é que funciona esse trem. A Rosa estava contando para nós. Primeiro o jovem se torna amigo da jovem. Mas aí o negócio cresce. E então os dois se tornam namorados. E o relacionamento cresce mais. Até que um dia ele precisa tomar uma decisão e dizer para ela que ele deseja ficar noivo. Então os dois juntos tomam uma decisão, até que chega um dia da sua vida, onde os dois não querem negar mais nada um da vida do outro. No dia do casamento, é o dia que é selado exatamente isso. O marido não vai negar nenhum projeto para sua mulher. Os sentimentos vão ser partilhados, os desejos vão ser partilhados, os sonhos vão ser partilhados, as dívidas vão ser partilhadas, os projetos vão ser partilhados, a casa vai ser partilhada, o corpo será partilhado. Um não negará nada ao outro. E aí, quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente entende que todos os seus sentimentos Ele já partilhou conosco. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós entendemos que todos os seus projetos Ele já revelou a nós. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós entendemos que os amigos que Ele tinha, os apóstolos, Ele já nos deu. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós sabemos que Ele tem uma mãe, Nossa Senhora, e essa mãe Ele já nos deu. Quando nós olhamos para Jesus Cristo e nós vemos que Ele tem um corpo, Ele já deu esse corpo numa cruz, e esse corpo nós nos alimentamos em cada Eucaristia, porque Ele é o marido perfeito, que nunca negou e que nunca negará nada à sua esposa, a igreja. Ele fez tudo isso por você. E entenda, jovem, se Ele já fez tudo, já partilhou tudo e está nos dando tudo, até o seu próprio ar que respira, isso significa que nós só não seremos santos se nós não tomarmos a decisão de nos unir a Ele. O meu irmão, o Diego, tomou uma decisão esses dias. Ele ficou enrolando a Dani um tempão. Ficou enrolando. Está aí o Dieguinho. Até que um dia ele tomou uma decisão. Dani, casa comigo, ele disse para ela semana passada. Jesus já disse isso para você, quando Ele fez tudo isso, e quando você experimentou tudo que Ele fez, pela graça de salvação. E você só não será santo, se você for esse enrolador barato, que não quer o amor de Jesus. Só assim você não será santo. Fala para quem está do seu lado: para de enrolar Jesus. Deixa eu resumir para vocês as duas partes, nós vamos concluir, o pessoal da música já se prepara aí. O que nós vimos até aqui então? Nós vimos que existe uma vida natural,
que a perfeição dessa vida natural, o ser irrepreensível na vida natural, exige de nós uma certa harmonia no nosso ser. Mas nós vimos na segunda parte da reflexão que nós existimos para uma vida sobrenatural, e a perfeição, o ser irrepreensível na vida sobrenatural é a santidade. E aqui eu digo para você, cuidado, cuidado. Esse é o momento mais perigoso do acampamento, porque você pode ir embora agora, martelando assim na sua cabeça: eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo. Mas aí o grande risco do jovem é o risco de não entender que a vida natural e a vida sobrenatural são coisas que aqui já caminham juntas. Não são coisas distintas, coisa nenhuma. Essa vida sobrenatural não é só o dia em que você morrer e estiver dentro de um caixão, não. Para com isso. A vida sobrenatural já nos atinge aqui, porque a graça atua sobre a natureza. Vou dar um exemplo que você vai entender. Eu tinha um colega que estudou comigo primeiro, segundo e terceiro colégio. Bichinho feio para arrebentar. Aqueles que tinham problemas de personalidade, não se sentia amado, não encontrava grupo para sair, então ele ficava tentando caçar um grupo. Até que ele achou o grupo dos playboyzinhos para sair com ele. Só que os caras, você sabe como é que é. Para ser aceito no grupo, ele tinha que fazer tudo o que eles mandavam. Então começou a encher a cara, começou a usar droga, ficava caído pelas ruas e todo mundo comentava: isso aí não vai dar nada na vida, isso aí é já que é o fim dele. Só que aí passou um tempo, esse rapazinho feio, coitado, não vou falar o nome dele, é claro, arrumou uma namorada. Eu encontrei ele, vai fazer uns 3 anos, a última vez que eu conversei com ele. Ele disse assim: quando eu encontrei ela, a minha vida ganhou um equilíbrio. Facilmente eu deixei essas coisas, porque eu nem queria isso. Eu buscava porque a minha vida era vazia. Agora ela me deu o rumo. Agora consegui fazer faculdade, estou trabalhando, consegui comprar o meu carro, estou feliz. Porque esse relacionamento me trouxe um equilíbrio. Se no campo da vida humana, que os nossos relacionamentos são muito fracos, isso é possível, imagine se você tomar uma decisão de se relacionar com Deus. Aí sim Ele entra no teu natural e dá o equilíbrio que você está buscando, e você vive. E mais do que viver bem, o relacionamento com Ele vai ser o principal na sua vida. É assim que funciona. Leve, sobrenatural e natural numa toada só. Pode dizer para quem está do seu lado: cuidado que os dois andam juntos. Pessoal que está no fundo dormindo, acorda aí, pode acordar que nós vamos encerrar já, nós vamos começar a rezar aqui. Acorda aí quem está dormindo aí no fundo aí, ó. Isso aqui que eu preciso falar, que nós vamos começar a rezar, é algo que tem acontecido muito no meio da nossa liderança. Por favor, atenção. Quando eu disse desse cuidado, é porque o que está acontecendo conosco é o seguinte: o jovem quer ser santo, mas sem ter esse relacionamento de amor com o nosso Senhor. Como é que isso está acontecendo entre nós? O jovem, desde que ele nasceu, pela infância e adolescência, ele começou a formar aqui na sua mente uma ideia do que significa ser perfeito. As dificuldades da vida, às vezes em que ele era rejeitado, que ele falava alguma coisa e era reprimido, ele falava: olha, isso aqui é ruim. Mas quando ele era aplaudido, ele foi entendendo: isso aqui é bom. Então dentro dele, ele foi criando sozinho um conceito de santidade. E agora ele acha que aqui nesse mundo, um santo é alguém que não tem tipo nenhum de problema, que não tem nenhum trauma psicológico, nunca teve nenhuma marca negativa, nenhum vício. Ele acha que ser santo nesse mundo é não ter nenhuma fraqueza, porque no fundo, o plano que ele fez de santidade não foi um plano de perfeição. Ele
modelou para si um plano perfeccionista, porque ele contou muito consigo mesmo e muito pouco com Deus. É o que acontece conosco. Nós fazemos um plano perfeccionista, que conta muito com a nossa experiência de vida e muito pouco com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Aí esse jovem vai errar feio, principalmente na questão do pecado. O que acontece? Ele olha para o pecado e, ao invés de entender o pecado como aquilo que rompe o nosso relacionamento com o nosso amado, nós entendemos o pecado como aquilo que frustrou o meu plano egoísta que eu fiz sozinho sem Deus. Esse é o problema, o grande problema nosso. Nós entendemos o pecado não como aquilo que rompe o relacionamento com Deus, como aquilo que frustra o meu planinho egoísta. E para encerrar, então, eu olho hoje para você e conto essa grande novidade. Sabia que você tem pecado e que você também é pecador? Ter pecado significa reconhecer as vezes que nós rompemos o relacionamento com Deus. E ter pecador é reconhecer que nós somos falhos. E como pessoas fracas, ao longo da nossa vida nós vamos cair. Nos diz a palavra, o justo peca 7 vezes ao dia. Mas, se dentro de você existir esse projeto perfeccionista, o dia em que você cair num pecado, o dia em que você voltar naquele vício que você tanto lutou e caiu de novo, você vai se sentir humilhado por esse pecado, como se tivesse caído de uma escada enorme, esborrachado lá no chão. E porque se sente humilhado pelo pecado, pior ainda, você acha que você é juiz da sua própria vida e começa a se condenar e começa a dizer: santidade não é para mim. Eu vou chutar o balde hoje, porque eu nunca vou ser santo, eu sou uma vergonha. Eu tentei e não consegui. Aí o jovem chuta a comunidade, chuta a oração e sobe para o mundão. Já ouviu o famoso soltou a franga? É isso que vai acontecer com você e comigo, se nós formos perfeccionistas. Quantos do nosso meio não fizeram esse projeto? Lutaram com suas próprias forças e quando viam que não conseguiam, abandonaram até a fé. Hoje estão lá no mundão porque acham que não pode ser santos. Por isso eu convido você a ficar de pé. Fica de pé. Põe isso na sua cabeça hoje. O primeiro passo para viver esse relacionamento de amor com Deus, que atinge também o natural, chama-se humildade. O primeiro passo para a vida de um santo chama-se humildade. E a humildade está no fato de reconhecer que somos pecadores, reconhecer a nossa condição humana, e que se a minha condição é a fraqueza, isso significa que todos os dias, eu, fraco, infiel, preciso me ajoelhar e pedir perdão àquele que não nega nada. Então, quando eu me ajoelho e peço perdão ao meu amado, aquele que não nega nada a mim, se inclina a mim todos os dias e me dá de novo a graça da salvação, que é o seu amor. O seu amor me põe de pé, e encantado por seu amor, agora sim, eu tenho a força necessária para não negá-lo mais. Portanto, entenda, se um perfeccionista acha que só pode ser amado por Deus e pelos outros se ele for digno desse amor, o santo é aquele que descobriu que ele é amado mesmo na sua indignidade. É verdade, nós somos traidores do Senhor, mas mesmo assim Ele nos amou. E agora, encantados por esse amor que não nos nega, mesmo em meio à nossa traição, nós recebemos a força para amá-los até o céu. É assim que se constroem santos.
diz para o seu irmão: o segredo é humildade. Nesse último momento antes da missa, coloca a mão no seu coração. Não precisa nem fechar os seus olhos. Nós somos chamados agora a aceitar as nossas misérias, a nossa fragilidade, a renunciar tudo o que é pesado, até o peso das nossas faltas, para nos unir a Ele. Ser santo não é querer ser melhor em si mesmo, mas antes de tudo é querer a Deus. E se você quer, você já o tem, porque Ele não nega nada a você. Vamos desejar isso. É momento de tomar decisões, é momento de decidir pela maior de todas as escolhas da nossa vida, o céu, o próprio Senhor. Vamos nos abrir então com a graça da humildade, e que ela nos traga uma sede de céu agora, que nós possamos então esquecer a nossa fraqueza para buscar a face do Senhor. Vamos desejar, vamos nos decidir pelo Senhor agora. Eu convido você a orar como nunca, jovem. Se for preciso pedir, peça apenas humildade agora. Peça mais humildade. Vamos pedir todos mais humildade, porque ela nos dá sede do Senhor, ela nos dá sede de céu. Senhor Jesus, nós reconhecemos a nossa condição. Quantos de nós têm lutado com vícios e pecados e nem conseguimos vencer sozinhos? Mas isso de uma certa forma nos ajudou a entender hoje, Senhor, que sem a Tua graça, sem o Teu perdão e sem a graça da Tua salvação eu não posso nada, nem sequer ser fiel ao Teu amor. Mas Jesus, se hoje, nesse acampamento, o Senhor nos cobre com a Tua misericórdia, então, encantados por esse amor, nós tomamos a decisão, o sim também é nosso. Eu aceito, Jesus, eu te quero, Jesus, eu te quero, eu tenho sede do céu, Jesus. Nós temos sede de céu, Senhor. Vem saciar a nossa sede, Senhor. Vem saciar a nossa sede de céu, Senhor. Comece a clamar por Jesus, que Ele venha até você agora. Dê o último fôlego seu, não enrole mais Ele nessa oração. Já enrolamos demais. Quem somos nós para enrolar o Senhor? Quem somos nós para negligenciar a oração e não entregar tudo a Ele? Maranatá, Maranatá, Senhor, Maranatá, nós clamamos o Maranatá a Ti. Vinde sobre nós, vinde em nossa vida. Vinde, Senhor. Shirelabari. Ora labari. O Senhor está visitando o nosso meio, passeando entre os jovens e arrancando daqueles que o aceitam esse projeto perfeccionista. O Senhor está diante de você agora, com as mãos estendidas, dizendo: se você quer me dar esse projeto que não deu certo, dá aqui. Entrega para o Senhor agora esse projeto. Entrega. O Senhor está me mostrando alguns jovens que antes de entregar o projeto para Jesus, estão rasgando o projeto, até de vergonha, do quanto tentou caminhar sem a graça, apenas como fruto do seu esforço. Isso, vai rasgando esse projeto perfeccionista. Senhor, nós pertencemos a Ti, Senhor.
Nós somos teus. Nesse lugar desse projeto, vamos recebendo a humildade do Senhor, a humildade de aceitar o amor indigno. Abrace Jesus agora, mesmo que não mereçamos, mesmo que tenhamos pecado a vida inteira, podemos abraçá-lo agora, porque na nossa miséria Ele vem ao nosso encontro. Comece a rezar dizendo: eu te aceito, eu te quero, Jesus. Eu te quero mais do que tudo. Os meus olhos são para ti agora, Senhor. A minha vida será para ti, Senhor. Os meus projetos, os meus sonhos. Não quero negar mais os meus sentimentos a ti. Eu quero partilhar todos eles com você, Jesus. Os meus projetos de faculdade, de estudos, de profissão, eu vou partilhar todos com o Senhor. O meu físico, Senhor, o meu corpo será para te adorar a partir de hoje. Os meus olhos serão para contemplar a tua face, Senhor. As minhas mãos serão para te tocar, Senhor. Não quero te negar mais nada, 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 Senhor. Tudo eu te entregarei, Senhor. Quando eu irei contemplar a face do meu Deus, tenho sede de ti, minha alma suspira por ti, meu Deus e meu Senhor. Com a dor eu vos procuro, tenho sede de ti, suspira por ti. Quando eu irei, por ti. Quando eu irei, vamos cantar. Quando eu irei contemplar a face do Senhor, contemplar a face do meu Deus, tenho sede de ti, tenho sede de ti. Minha alma suspira por ti, minha alma suspira por ti, meu Deus e meu Senhor, meu Deus e meu Senhor. Com a dor eu vos procuro, com a dor eu vos procuro. Tenho sede de ti, tenho sede de ti. Minha alma suspira por ti, minha alma suspira por ti, por ti. Pois o que há em mim é o meu nada e o pó. Quando eu te encontrar, a minha alma logo te contemplará. Saciará minha sede, meu louvor será eterno. Minha alma enamorada, te encontrar, a minha lágrima o Senhor enxugará. Terá fim toda tristeza, terá fim toda tristeza. Vou ver a tua glória, vou ver a tua glória. Ver como és ver belo, como és belo. Quando eu te encontrar, o imperfeito enfim desaparecerá. Quando eu te encontrar, o Senhor foi passeando no nosso meio, quando eu te e o sentimento que vai além de uma mera sensação, mas que se tornou uma verdade no nosso ser, é que agora nós queremos contemplar a face
do nosso Deus. Ele colocou em nós uma sede de céu. É por isso que nós estamos cantando: quando eu irei contemplar a face do meu Deus. Isso vai te acompanhar agora todos os dias da sua vida. Quando você acordar, você vai começar a dizer isso: quando é que eu vou encontrar a face do meu Deus? Quando você for dormir agora, você vai dizer: quando é que eu vou contemplar a face do meu Deus? Porque eu tenho sede de ti, a minha alma suspira por ti, e a nossa vida será o desejo de céu, será a espera do casamento, da festa suprema. Por isso vamos cantar: quando eu irei contemplar a face do meu Deus. Quando eu irei contemplar a face do meu Deus. Tenho sede de ti, tenho sede de ti. Minha alma suspira por ti. Minha alma suspira por Mais ti. uma vez, quando eu irei? Quando eu irei contemplar a face do meu Deus. Tenho sede de ti. Minha alma suspira por ti. Meu Deus e meu Senhor, Meu Deus e meu Senhor, com ardor eu vos procuro. Com ardor eu vos Tenho procuro. sede de ti. Tenho sede de ti. Minha alma suspira por ti. Minha alma suspira. Pois o que há em mim, o meu nada e o pó. Pois o que há em mim, pois o que há em mim é o meu nada e o pó. Quando eu te encontrar, a minha alma logo te contemplará, saciará minha sede. Meu louvor será eterno. Meu louvor será eterno. A alma enamorada. A alma enamorada. quando eu te encontrar. Quando eu te encontrar, a minha lágrima o Senhor enxugará. Terá fim toda tristeza. Terá fim toda tristeza. Vou ver a tua glória. Vou ver a tua glória. Ver como és belo. Ver como és belo. Quando eu te encontrar, o imperfeito enfim desaparecerá. Quando eu te encontrar,